Olá, começamos a quarta-feira com entrevista por aqui, hoje recebendo o ex-presidente da Copagril, Ricardo Chapla. Ele veio bater um papo comigo e com o Arno Kunzler e vai contar tudo pra gente como está sendo a vida pós-Copagril. Seu Ricardo, bem-vindo, um prazer recebê-lo. Bom dia você, bom dia Arno, bom dia a todos. Para mim, eu quero em primeiro lugar agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente poder bater um papo aí sobre a nossa vida, sobre aquilo que trabalhamos. Seu Ricardo, depois de 23 anos dirigindo a Copagril, que é uma das maiores empresas de Marechal Rondon, no dia 1º se despediu da presidência. Como está a nova rotina? Já se acostumou? Na verdade, eu até brinco que agora ainda estou de férias, né? Mas, não, a gente vai se acostumar, sim. A gente sabe que, eu sempre disse, sempre falo que ser dirigente de cooperativa, especialmente presidente, não é uma profissão, é uma missão, né? E eu acho que dentro do que foi a trajetória minha toda, acho que eu cumpri com a minha missão, que era trazer a cooperativa, estruturar ela do jeito que ela está hoje. E agora, então, na mão do Eloy como presidente e os novos da diretoria, né, o César e Ademir, cabe a eles continuar aí o trabalho e talvez fazer muito melhor do que nós fizemos. O senhor pode falar um pouquinho, relembrar aqui para a gente a sua trajetória na Copagril? Começou lá quando era na instituição financeira, depois teve outros cargos até chegar, né, a presidente, teve toda uma trajetória. Conta um pouquinho para a gente. Dá para começar lá desde quando eu tinha os 17 anos de idade, né? Que daí eu comecei na verdade, lá na linha Palmital, a Carpa, na época, trabalhou para fundar um clube 4S, né? E eu participei em 2 reuniões. Na terceira, quando ia ser fundada o clube, e eu eleita a diretoria, eu não sei porquê, eu não estava na reunião, mas eu fui eleito presidente igual, né? Então, desde os 17 anos, a gente sempre participou. O meu pai era uma das lideranças no agronegócio e era, assim, considerado um modelo, né? Muitos consideravam, porque ele chegou a receber, sim, até uma medalha de honra ao mérito do então ministro Alisson Paulinelli, na época, né? Como reconhecimento. E sempre tinha o pessoal da Carpa que incentivava, tem que estudar, tem que fazer isso, aquilo. E a gente foi, aos poucos, trabalhando, mas nunca pensei em ter cargos, né? E aconteceram meio ao natural, né? Assim, daí eu fui nos comitês dos jovens, depois o banco veio atrás para querer trabalhar, o pai, falaram 2 vezes com o pai, até que o pai falou para mim, vai lá ver o que eles querem, não querem, como é que é. Eu, no fim, acabei trabalhando quase 7 anos no Banco Itaú. Foi para mim também vamos dizer assim, uma forma de conhecer as coisas melhor, né? Conheci a cidade aqui até hoje, muitas empresas ainda com as quais eu trabalhava e relacionava com os negócios. E aí depois, então, eu resolvi sair do banco, porque na época ficou o salário meio ruim no banco, né? Depois dos anos 86, aquele plano cruzado, acho que era, né? Com o Sarney e companhia ali, aquilo deu um baque muito grande para nós. Nós trabalhamos aí várias noites e deu vários problemas também de diferença em 2 caixas grandes, né? Um cliente mesmo percebeu e veio e disse que não estava certo, né? E o outro não foi achado, então ajudamos até ratear os custos lá para o caixa cobrir, né? Mas assim, depois eu saí, depois eu casei, daí vieram atrás. Eu acho que mais foi o seu Alfredo Kunkel, né, que era presidente da Copagril, Telmo Castro era o vice-presidente, e era o presidente da, então, Credilago, hoje Sicredi, né? E vieram para eu fazer parte como diretor eleito e poder estruturar essa cooperativa de crédito, que era a cooperativa de créditos associados à Copagril. E no fim eu acabei aceitando e fiquei lá 6 anos estruturando. E acho que estruturamos bem. Depois disso forçaram aí o Walter Vanzella e o seu Romeu, falecido Romeu Scherer também, que iam de todo jeito que eu fosse para ser secretário da Copagril.
Eu não queria, mas eu fui meio contra a vontade no fim. E aí eu acabei ficando 6 anos aí como secretário na Copagril. Depois disso, em 2000, coube a mim, então, assumir a presidência até esses dias atrás. Então. Ricardo, primeiro quero parabenizá-lo pela sua condução democrática na sua sucessão, sem nenhum barulho, né, sem nenhum alarde. Você conseguiu fazer o teu vice-presidente, um amigo também, né, o Eloy Podkov, presidente da Copagril, gerando uma sucessão tranquila e serena, pelo menos aos olhos de quem está fora da empresa. Essa tua saída da Copagril, ela foi planejada ou ela foi meio forçada pelas circunstâncias? Não, foi planejada. Eu tinha uma intenção já há 4 anos atrás, né? Aí nós sentamos, nós dois da diretoria, envolvemos também, chamamos o Walter Vanzella, que é uma liderança nossa e que sempre participou. E eles me convenceram para eu continuar pelo menos mais um mandato. Mas não foi acertado nada isso, que seria só mais um, né? Mas ficou na minha cabeça, eu fui me preparando, sim. E evidentemente que numa cooperativa hoje, do porte que é a Copagril, que envolve tantos negócios, né? A gente precisa ter continuidade das coisas, não é simplesmente alguém pensar e dizer, troca uma diretoria como um todo numa cooperativa. Hoje eu acho que podia ser até um suicídio praticamente, né? Porque a cooperativa não é tipo, como alguns às vezes até comparam com uma prefeitura, por exemplo. Não, o prefeito encerrou o mandato, encerrou, a não ser que fique algo que alguém ache lá que fez alguma coisa errada, mas ele não tem compromissos mais, né? Na cooperativa, não. Tanto é que hoje eu sou aval de tudo ainda, dos negócios da cooperativa, especialmente dos financiamentos bancários. Mas daí a gente trabalhou para poder ter a sucessão. Minha intenção inicial era continuar 2, né? O Eloy e o Márcio, mas o Márcio também decidiu de não continuar. Então, para o Eloy veio os 2 novos na diretoria, o César e o Ademir, 2 jovens, mas 2 jovens que já participam há mais de 20 anos na Copagril. 8 anos agora com nós estavam no Conselho de Administração. Ricardo, então, o Eloy foi uma indicação tua ou ele surgiu naturalmente dentro do Conselho como um líder já consolidado dentro do Conselho? Não, eu tenho que ser sincero, foi minha indicação, mas daí o Conselho também, claro que concordou, né, com isso tudo, né? Então a gente teve várias conversas, né? Sempre no sentido de poder. Evidente que hoje dizer alguém tem unanimidade às vezes não é difícil, né? Mas o que vale é a grande maioria, e a grande maioria, seja do Conselho, das lideranças, todas elas concordaram que o Eloy fosse o presidente. Ricardo, há 2 anos atrás exatamente, houve um episódio que foi marcante para a tua gestão na diretoria da Copagril, que foi a intercooperação que vocês firmaram com a LAR, porque para a maioria das pessoas na rua é uma venda, né? Mas vocês reiteram que é uma intercooperação, que há um relacionamento entre as 2 cooperativas para gerir esse negócio. Isso foi desgastante para você e isso precipitou um pouco o humor de algumas pessoas para que a tua permanência fosse mais longa na Copagril, não? Não sei. Claro que de tantos anos que sempre tem algum desgaste, seja em qualquer, né, atividade, em qualquer setor que a gente esteja, e como presidente da cooperativa não é diferente. Mas assim, a intercooperação que nós fizemos não foi um simples negócio, né? A gente tem acompanhado há muitos anos e, graças a Deus, desde a cooperativa, a gente adquiriu muito conhecimento e também muita visão de negócios como um todo, né? No mundo como um todo, porque é um negócio global, não é um negócio local, né? E aí dentro das projeções que você tinha, nós teríamos dificuldades primeiro, nós teríamos que agregar algum valor a mais na matéria. Nós
produzia simplesmente a carne in natura, o básico, né? Tinha que processar algo, industrializar. Bom, para isso precisaria um investimento de valores altos. Mas daí o volume era pequeno de novo, né? Então teria que ampliar também o volume. Então as duas coisas não daria para a cooperativa, para a Copagril, né? E aí a melhor alternativa foi de nós fazermos essa intercooperação com a LAR. Poderia ser com outra cooperativa, mas a LAR e a Copagril tem uma história aí de mais de 40, 50 anos, sempre teve uma convivência muito boa entre a LAR e a Copagril, entre as diretorias da LAR, da Copagril. E hoje eu e o Irineu convivemos tantos anos juntos, e não só ele, a diretoria dele também, a nossa, né? E sempre a própria Frimeza hoje, a Copagril e a LAR que são as responsáveis maiores de a Frimeza chegar no tamanho que ela é hoje, né? Não foram outras cooperativas, foi a Copagril em primeiro lugar e a LAR, as duas. Tanto é que as duas junto tem mais da metade do capital, mais da metade da produção, né? Que é da Frimeza. Então tudo isso, como eu e o Irineu também, nós trocamos muitas ideias, não é só sobre isso, sobre muitas coisas. E a gente chegou à conclusão aí, e eles fizeram para nós a proposta, discutimos, analisamos, melhoramos, e chegamos ao final de fechar, então, essa intercooperação com a LAR. Ricardo, olhando para trás, esses 2 anos que você ainda esteve na frente da Copagril, depois desse negócio, vamos dizer assim, você faria tudo de novo ou você faria diferente hoje? Não, eu acho que eu faria tudo de novo, porque... Foi bom para os associados da Copagril? Sim, nós não temos nenhum problema com o associado, ele continua associado à Copagril, né? Ele tem a garantia, a segurança de uma outra cooperativa que é bem estruturada, é forte, né? E tem possibilidades também que nós olhamos para frente ampliar a produção. E isso infelizmente, esses 3 últimos anos aí, a pandemia, ela atrapalhou muito para nós. Foi uma coisa assim que virou de cabeça para baixo, vamos dizer as coisas, né? E isso proporcionou a parada de muitas coisas, né? Porque nós tínhamos também nós tínhamos aí em torno de 100 associados ainda que queriam construir aviários, mas praticamente todos desistiram depois da pandemia, porque as coisas mudou, aí mudou taxa de juros, ficou muitas coisas assim, muita incerteza, né? E até hoje ainda tem, né? Então, assim, mas essa projeção para a LAR futuramente dobrar a capacidade de abate do frigorífico, a área está reservada para isso, tudo isso aí. E eu ainda acredito que sim, nos próximos anos vai acontecer isso. Bom, aí nós tivemos, além do episódio todo, que veio todas as consequências aí da pandemia, que até hoje ainda tem, no Brasil e no mundo, nós aqui ainda tivemos, ano passado, uma perca praticamente total da safra de verão. Então, isso também foi muito pesado, porque falta para a cooperativa também isso, né? A gente teve que buscar alternativas aí para superar isso tudo, né? Então, felizmente, conseguimos equilibrar tudo e eu acho que os números da cooperativa estão aí, foram aqueles que estão no relatório, no balanço. E a Copagril está equilibrada e a gente está torcendo muito que o Eloy com o César e o Ademir, que foram na diretoria, claro, os conselhos todos, realmente possam ter uma sorte melhor agora nos próximos anos, e esse ano já iniciou melhor. Então, pelo menos a safra nossa não vai dar uma super safra, né? Uma safra assim regular, né? Infelizmente alguns têm seguro para o agro que não colheram, não vão colher direito, mas outros até colheram bem. Então, no geral, vai ter pelo menos o início do ano está melhor, com a safra melhor, a indústria tem soja para moer, que aquela vez nós tínhamos indústria pronta e não tinha soja, e a soja que era tudo qualidade ruim, que não dá óleo direito, não dá farelo direito. Então, são tudo coisas que
aconteceram ano passado, né? Nós tínhamos estruturado bem certinho para o ano passado ser um ano, talvez o melhor ano, se nós tivéssemos a safra e não tivéssemos ainda o prejuízo do suíno, que nós carregamos bastante ano passado ainda. Então, acho que o ano passado poderia ser o ano que a Copagril teria um dos maiores resultados aí financeiros. Ricardo, ao longo do tempo, olhando assim de fora para dentro, né? Eu já fui associado da Copagril durante muito tempo, mas olhando de fora como um ex-associado, como um cidadão rondonense, aconteceu um episódio que talvez mereça uma análise hoje sua, né? O que aconteceu que as outras cooperativas, que nem a Cevalha, LAR, a Copacol, que são nossas vizinhas mais próximas aí, vamos excluir a Copagro, que acabou tendo problemas lá atrás e teve dificuldades. O que aconteceu que elas cresceram e a Copagril não conseguiu acompanhar isso? Você já deu uma parte da explicação, que a Copagril era muito pequena para sustentar o crescimento do negócio de aves. Mas ao longo da história, a Copagril foi ficando para trás e ela se tornou uma cooperativa pequena diante das demais. O que aconteceu de errado ou o que aconteceu de diferente, vamos dizer assim? Não, uma coisa que ninguém nunca analisa, não fala. Em primeiro lugar, tem que analisar qual é a área de atuação das cooperativas, né? A Copagril tem uma área de atuação pequena. E quais são, por exemplo, o que aconteceu aí nos 40 anos, em termos de safra, né? Quantas frustrações na área de ação da Copagril teve e nas outras não teve, né? Então, tudo isso faz com que muitas coisas as pessoas acham que, porque... Não, mas só olhar a área de atuação das outras cooperativas, só aqui no Paraná. Claro que depois se expandiram para outras regiões, né? Mas só olhando aqui no Paraná, a área da Copagril é pequena, além de pequena, ela sofreu muito. E até pode quem quiser levantar todos os anos. Desde quando fechou lá em Itaipu, nós não fizemos nenhum ano safra cheia. Diz assim, todos colheram bem, nenhum ano. Nenhum, pode, quem quiser procurar e se ele virar, pode fazer. Sempre alguém não colheu. Fizemos muitas safras assim, regulares, boas até, né? Mas muitas safras irregulares e também muitas safras muito ruins. Isso é o número 1 da cooperativa, é o grão, né? Depois é que se buscou transformar esse grão em proteína animal, no caso aí o suíno, o leite, suíno, aves, né? Então, que nós buscamos para ter, isso veio, mas tem que ter o grão primeiro, né? E o grão é muito importante, então, assim, como um todo, teve isso. Eu até tenho brincado, por exemplo, com a liderança, até o Pitola Copacol, que é o presidente há muitos anos, digo, vamos dar uma olhada quantas vezes vocês, quando na Copacol eles tinham 15% de quebra, barbaridade, eu falei, mas e que para nós se der 15 nós estamos felizes, né? É mais ou menos assim. Então, dizer que por causa não sei, eu não posso afirmar ali, dizer que por causa Claro, nos primeiros anos foi terrível lá, quando fechou lá em Itaipu, o produtor nosso aqui teve prejuízo muito grande, e acho que até foi injusto ele não ser indenizado. Eu acho que deveria, sim, ele ser indenizado. Mas aconteceu isso. Então, assim, são coisas que é diferente. Primeiro, área de atuação. Segundo, todas as coisas que aconteceram. Terceiro, a Copagril tem uma estrutura de unidades pequenas, né, de recebimento. Então, na época, era muito... Lá, eu não estou querendo condenar ninguém que me passou, acho que cada um fez a sua parte, como presidente, como diretoria, né? Mas, Mas assim, lá no passado, você acha que os dirigentes, lá nas primeiras gestões, eles poderiam ter arregimentado uma área maior, como as outras cooperativas, por exemplo, conseguiram? Inclusive, as outras avançaram para o Mato Grosso, para o norte do Paraná, para Santa Catarina. Você acha que
Olha, faltou de repente esse impulso, essa vontade de crescer mais? Talvez em parte sim, mas não dá para assim afirmar isso, né? Aqui se estruturou, a Copagril sempre foi a mais cooperativa, e ela até hoje é que mais cooperativa como para os associados, tanto é que algumas coisas aconteceram. Você quer dizer a melhor para os associados? Sim, sempre muito mais social, né? Então assim, foi construído várias unidades pequenas. O que era na época lá? Porque era um caminhãozinho pequenininho lá, um Fordinho, um Chevroletzinho, um trator, caretão, o pessoal levava produto. Na época era bom. Hoje se fosse para eu poder apagar aqui todas as unidades da Copagril, na nossa área de atuação, eu não teria mais do que 6 unidades. Não precisava, né? Por quê? E cada unidade tem um custo. Então, nossos custos acabam sendo, se pega uma unidade que recebe 1.500.000 sacos de soja, outra que recebe 80 mil, custo fixo das coisas é o mesmo, né? Então, você dilui. E nós temos várias cooperativas que têm isso, essa estrutura, diferente um pouco, né? Mas, assim, cada cooperativa é uma cooperativa, cada uma tem sua característica, cada um tem sua visão. Na época ali, quando deu o problema da Copagro, na época, eu sei muito da história da Copagril, porque eu convivi muito com o passado, com o pessoal, os fundadores até e tal. Mas assim, faltou o bom senso entre os dirigentes, entre os presidentes das cooperativas da nossa região, que tinham proposto, mas teve alguém, que não concordou, que ele ia pegar tudo ou nada, e não pegou nada, né? Aí, porque estava acertado, a Copagril pegaria 2 unidades, outras, tal, para fazer essa parte aí. Então, tanto é que depois foi criada outra cooperativa para o leite e porco, porque, né, até hoje está ali a Primato, né? E poderia ter sido, aí entrou a Coamo, né? Que a Coamo não entra aqui, né? Em Toledo. Então, tudo isso aí. Então, aí depois alguns se atiraram para outras regiões. Se atrapalharam na época? Eu acho que sim, mas são visões, né, diferentes, né? Eu sempre falo que, claro, eu gostaria de ter o conhecimento e a visão que eu tenho hoje quando eu iniciei como presidente. Posso te fazer essa pergunta? Eu até anotei aqui para não esquecer de perguntar. Você, como um presidente que está deixando a Copagril, que está deixando a presidência, não a Copagril no caso, e tem um amigo, sucessor, que está lá. O que você diria hoje para ele, se ele te perguntasse, Ricardo, me dá uma ideia, o que fazer para que a Copagril se torne mais competitiva, não só no setor de grãos, onde ela é competitiva, evidentemente, mas principalmente na questão na parte comercial dos mercados, postos de combustível e outras áreas onde a Copagril atua. O que falta para ela ser mais competitiva? Não vou aqui dizer o que falta, mas uma coisa é certa, que o Eloy, ele tem toda a liberdade, e eu sou Copagril. Eu não deixei de ser Copagril, não sou presidente, mas eu vou e tudo eu tenho colocado à disposição. Se eles quiserem algo que eu possa discutir junto, alguma sugestão, opinião, eu estou aí pronto para isso, né? Mas claro que eu não quero me intrometer, porque cada um tem o seu jeito, sua maneira de levar, e isso eu sempre vou respeitar isso. Não vou aqui nunca fazer agora, claro, se eu fizer alguma autocrítica para eles, eu vou fazer pessoalmente, direto, não vou ficar aqui falando, porque senão vira um negócio. Em cooperativa não tem que ter situação, oposição, alguém, como na política tem, né? Cooperativa é uma coisa só. Então, eu acho que como isso, com toda a bagagem que a gente tem, com certeza nós já conversamos várias vezes, até antes ainda da eleição, depois algumas conversas, a gente sempre vai ter, né?
Então não vou eu lá chegar e dizer o que tem que fazer, não. Mas Ricardo, alguma opinião, alguma sugestão, a gente está sempre pronto para dar. Ricardo, você já falou das unidades de recebimento, que são várias delas são pequenas e de repente se tornam inviáveis até para um futuro, né? Ou vão ter que ser reestruturadas para outras questões. Mas tem várias atividades comerciais também que foram criadas nos últimos tempos, por exemplo, postos de combustível e tal. Você acha que isso se tornou inviável ou é viável para o futuro? Não é viável, tanto é que se pegarmos, por exemplo, ano passado, a área comercial do varejo, vamos dizer assim, que é supermercados, postos, as lojas todas como um todo, elas tiveram um bom desempenho, um bom resultado, né? O que ano passado tirou o nosso resultado foi especialmente o suíno ainda. O suíno e também um pouquinho a indústria. E, claro, a explosão aí dobrou a taxa de juros, que, claro, que também isso impacta um pouco. Então, tirou isso bastante resultado nosso. Mas, assim, nós temos discutido muito, planejado. Para ter um planejamento para ele seguir, né? Evidente que o planejamento é uma coisa, você tem que estar toda hora vendo, revendo, reajustando, mas a linha geral é para agora até 2027 chegar a faturar 5 bilhões de reais, para ter um resultado de 5% sobre o faturamento, né? Então, existem as estratégias para cada coisa. Se pegar na parte de grão, existe sim, a cooperativa vai construir uma unidade no meio entre Guiporã e Porto Mendes, né? Por quê? Porque as duas pequenas devem desativar, né, para frente, até porque ficaram muito dentro das vilas e tem já dificuldade de operar, de licença, e não dá para investir mais, então vai estruturar uma unidade, isso já está projetado. Está projetado mais alguma outra, talvez uma unidade de transbordo, que hoje já tem diferentes do que era no passado. Para o Mato Grosso do Sul também tem projeção, tem projeção de supermercados também, que está planejado também. Então, assim, como um todo, a cooperativa tem um planejamento e agora, claro, esse planejamento nós trabalhamos mais de 6 meses, né, para ter tudo, tudo é possível. Evidente que dentro de uma normalidade, né, do mercado, de clima, de questão econômica, todas essas coisas, dentro de uma normalidade, a Copagril tem uma projeção aí muito boa para os próximos anos. Foi adquirido uma chácara aqui em Marechal Rondon para um novo supermercado, para uma nova loja recentemente? Não vou dizer onde que é, mas tem umas placas da cooperativa cercando... Aqui, Rondão. Ali no lado do supermercado 2. Não, esse tem um projeto já pronto para ampliar aquele supermercado, o 2. Mas a chácara do lado. A do lado, não é a chácara, os terrenos para o lado de cá, todos eles já são da Copagril já faz tempo. Agora, ultimamente, só foi comprado mais um. Né? Então, o restante já faz mais anos que nós temos projetado isso. E agora, essa projeção tem o projeto, inclusive os engenheiros lá que foram contratados para estar trabalhando. O projeto está pronto. Né? Agora, claro, tem que ver, e não é assim que agora já vai estar começando a fazer, não, tem que aguardar um pouco como é que as coisas estão. Hoje nós temos uma desconfiança muito grande do governo federal, não adianta esconder, né? Eu vou dizer particularmente, eu não confio nesse governo, né? Até pela maneira como o presidente tem se comportado aí até depois das eleições, que gera muita dúvida para nós. Né? Qual é a linha que nós vamos ter nesse país? Então, tudo isso requer o quê? Cautela também. Então, acho que assim como a Copagril tem também, as outras cooperativas, todas elas hoje estão, como diz, com o pé atrás, aguardando um pouco. Certo. Ricardo, você deixou um projeto encaminhado, eu não sei se ele já está rodando integralmente, que é a indústria de esmagamento de soja, que foi até uma polêmica quando foi adquirida e tal. Se você gostaria você um dia falou que esse seria o grande negócio da Copagril no futuro, justamente naquele período em que os associados
colocaram dúvidas sobre a intercooperação, né? Então você disse que vocês tinham um projeto, que esse projeto seria melhor do que a indústria de aves, que é o esmagamento de soja. Isso já está funcionando a pleno vapor, ou está em andamento? Como você deixou para o teu sucessor esse projeto? Não, o projeto esmagamento de soja está em pleno funcionamento. Evidente que existe projeção. A capacidade da indústria hoje até 1.000 toneladas dia. E ela está projetada para passar de 1.200. Então tem planejado algumas modificações e algumas substituições, especialmente uma que é grande, que é a caldeira, né? A caldeira que é o maior e depois outras coisas menores aí, para daí ela ter capacidade de esmagar até 1.200 toneladas dia de soja. Ela está em funcionamento. A fábrica de rações que estava lá, ela está em funcionamento, foi totalmente reformada, e agora essa do Parque Industrial, no caso. Isso, lá dentro. E daí também agora já está fabricando a ração peixe também, que nós estruturamos, e tem espaço lá que é projetado que futuramente, claro, vai ter que avaliar bem o mercado, mas há uma projeção de produzir ração PET também lá dentro do complexo. Nós chamamos assim complexo industrial lá, que são várias indústrias. Tem a indústria de lecitina, que ela depende como é vantagem e outra não é vantagem para a cooperativa, porque a cooperativa precisa, em primeiro lugar, o farelo para o seu consumo, porque a suinocultura é grande e ela tem para crescer, né? Então, em primeiro lugar, isso, a qualidade do farelo que tem que ter. Então, porque daí, se for fazer lecitina, você tira um pouco mais, alguma coisa diferente, né? E tem também de gordura protegida, mas são coisas assim que poderá ter e não ter, né? Porque precisa reformular um pouco diferente, mas são, assim, hoje lá está funcionando duas indústrias, esmagamento de soja e a fábrica de rações, que está produzindo ração bovina toda. Então, hoje a sede aqui produzia ração suína e bovina, hoje ficou só suína. Basicamente, vocês vão vender farelo de soja, fornecer para a própria indústria e vender o excedente e óleo bruto. Também. Agora, tem projeto de industrializar o óleo no futuro? Esse ainda não tem isso, mas não é impossível você pensar assim nisso. Mas assim, o que o ano passado basicamente rodou com soja, nós prestando serviço, né? Esse ano já está rodando com soja já nosso da Copagril e também ainda parte prestando serviço. Então, vai dependendo como, poderá, amanhã depois, sim, você moer só soja Copagril. Claro, a Copagril em tudo não vai ter soja suficiente para isso, mas não tem problema, você compra soja, você moe, se tem viabilidade ou não, né, de você comprar e vender farelo e óleo. Ela agora já está certificada para poder exportar também, ela não estava, né? Agora, poucos dias atrás, veio a certificação também, então hoje está apta a isso. Então eu diria assim, a grande indústria da Copagril diretamente, né, é a indústria de esmagamento de soja e também as outras que estão junto lá, mas indiretamente nós temos toda a parte da firmeza, então são várias indústrias, mas assim, como um todo, a indústria está projetada e ela vai ser sim a maior geradora e tal das coisas como indústria. Seu Ricardo, qual é o legado que o senhor deixa enquanto presidente da Copagril? Não sei, assim, aí é a questão de se avaliar. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre procurou e sempre foi e continua sendo, né? De fazer as coisas certas, né? De fazer com honestidade. Isso, alguns falam, mas não, honestidade é obrigação que nós temos, mas muitas pessoas não têm, infelizmente. E me preocupa isso, né? Me preocupa na sociedade como um todo, muitas pessoas não são, às vezes aparentemente parece honesto, mas no fundo não são, né?
E isso, numa grande empresa, você também trabalha com muitas pessoas e nem sempre você tem as pessoas aquelas que você gostaria de ter. Né? Qual foi o momento mais marcante enquanto presidente da Copagril? Imagino que o senhor viveu muitos especiais, mas tem algum que o senhor lembra, aquele momento, sei lá, se foi uma inauguração, algum projeto, alguma coisa nesse sentido, que o senhor lembre com orgulho que tenha ali marcado? Não, tem momentos ruins e momentos bons, né? O maior desafio foi quando eu assumi a presidência, um dos maiores, né? A cooperativa não estava bem naquele momento, tanto tinha dificuldade de crédito e coisa, então a gente buscou estruturar. E graças a Deus nós fizemos um projeto Repensando a Copagril, no qual coube até uma mudança grande da gestão, de parte funcional, foram 28, acho que, se não me engano, pessoas que até, mas numa boa, feito acerto e tal, né? E mudamos a maneira e deu certo. A cooperativa começou a ter resultados bons. Aí depois, acho que pegar do mais ruim aí, acho que os últimos 3 anos aqui foram muito desafiadores. Depois da pandemia ali, queira ou não queira, a pandemia e tudo pegou nós em parte também desprevenido algumas coisas, né? E isso judiou muito, né? A gente como pessoa e a cooperativa como um todo também. Então acho que são duas coisas assim que os últimos 3 anos foram muito ruins, vamos dizer assim, como um todo, né? Mas não foi por causa do trabalho nosso, por causa das pessoas que fazem parte da cooperativa, não, o que aconteceu no mundo e no Brasil e coisa, e na nossa região também, que já falamos. Mas sim, bons, acho que foi primeiro que o projeto que nós iniciamos deu certo, né? E esse projeto deu certo, a cooperativa começou a ter resultados, conseguiu a ter possibilidade de investimento, né? E daí nós buscamos a avicultura, né? Como eu convivia muito com os 4 presidentes aí das cooperativas da região que tem avicultura, e até eles também acabaram me incentivando, né? E a gente foi buscar, quando eu primeira vez botei na mesa e tal, aquilo que eu estava pensando, até o conselho, até a companhia de diretoria, meio que acho que isso não dá, digo, vai dar sim, eles fizeram, nós vamos fazer, né? E depois deu certo, o projeto era para ser menor, no fim virou maior, porque pela viabilidade. Acho que a inauguração foi importante, tivemos até o ministro aí da Agricultura que estava aqui, né? Então, acho que como todo, acho que foi um marco muito, muito importante, né? Na cooperativa como um todo. E acho que, assim, outras coisas, sempre temos tido alegrias, tristezas às vezes, né? Mas como um todo, eu quero dizer que só agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos e acho que procuramos sempre fazer o melhor, né? E nem sempre conseguimos aquilo que nós queríamos fazer, né? Mas acho que no todo a cooperativa está aí e eu vou torcer muito e ajudar o que eu possa ajudar para ela poder progredir. Ricardo, a tua saída da Copagril também coincide com a saída do Walter Vanzella da presidência da Frimeza. O que isso muda para a Copagril? A princípio não muda nada, vamos dizer assim, né? Muda que não está eu nem está o Walter lá, né? Aí, tantos anos o Walter teve até mais anos do que eu, né, com cooperativismo, né? Mas mudou um pouco a forma da gestão lá, né, da Frimeza, né? Então, hoje tem o conselho é igual, são 5 presidentes, que sempre esse é o conselho da administração da Frimeza, né? Os presidentes são conselheiros, como diz, natos, né? E a diretoria da Frimeza é o conselho que define sempre. Então, foi, na época, definido, o Walter ficou todos esses anos, junto com o Elias, o Elias é um dos que acho que tem... Fundador. Quase junto com a fundação da Frimeza. E ele agora, então, com a mudança do estatuto, para ter um presidente contratado, eleito, né?
E coube a ele, então, ser o primeiro contratado como presidente. E a gente torce muito que ele possa conhecer, ele se conhece, sabe o sistema, conhece as cooperativas, conhece as pessoas. Então ele tem tudo aí para fazer um bom trabalho. E claro, ele vai botar de repente o estilo dele, talvez um pouquinho diferente do que o Walter era. Cada um tem seu jeito, que nem aqui o Eloy também. O Eloy tem o jeito dele, ele fazer algo um pouco diferente às vezes do que eu fazia. E eu acho que assim, eu vou torcer muito que dê certo, tanto aqui na Copagril, que acredito que dá certo, tá certo, e lá também vou torcer muito, como o Walter também, com certeza, vai fazer isso. Né? Ricardo, você já disse assim que, bom, ficamos eu e o Walter fora da firmeza, né? Você tem alguma pretensão política partidária ou de ocupar algum espaço no cooperativismo a nível estadual ou nacional? Não, nunca pensei nada disso, não. Nem na política, não nem é candidata a prefeita? Não. Esse é com certeza que não sou e não vou ser. Né? Mas não vou descartar que amanhã depois algo que alguém acha que eu possa contribuir com alguma coisa, tudo bem, né? A gente pode pensar, mas não tenho assim planejado ou pensado em algo até agora, nada não. Simplesmente viver a vida e cuidar das minhas coisas que eu tenho, né? E curtir aí os amigos, as famílias. Né? Mas um convite mais no sentido de um cargo público, ou o senhor aceitaria, ou mais ligado ao cooperativismo? Não, eu não sei, nunca pensei nada nisso, né? Nem em cargo público, nem no cooperativismo, né? Nunca pensei isso, não. Né? Mas uma coisa eu posso 100% descartar, ser candidato a alguma coisa pública, isso não vou ser. Isso, se alguém pensar isso, vai perder tempo. Você falou há pouco que você não confia no governo que nós elegemos, né? Que foi eleito pelo Brasil. O que você diria para o agricultor hoje, né? Com a tua experiência, com a tua vivência que você tem de negociações com políticos, com dirigentes, com ministros? Você teve muito contato com esses ministros. Nós temos um ministro que é do agronegócio, até foi elogiado esses dias aqui pelo presidente da LAR, né? E o que você diria para o agricultor? Qual é o grau de desconfiança e o que o agricultor deve se precaver, então, se ele não confia no governo? De que forma ele pode agir por não confiar no governo? Porque, de modo geral, o agricultor aqui está receoso com duas coisas, né? Primeiro, com a demarcação de terras indígenas e, segundo, com a invasão de propriedades privadas. Isso realmente, a grande maioria dos brasileiros não aceita mais, né? E toda hora que o governo sinaliza com uma possibilidade dessas, parece que estufa a crítica em relação a isso. Mas é isso aí mesmo. O Ministério da Agricultura era e é um ministério que de menos peso dentro do governo. Tem outros que são muito considerados mais, né? Então, assim, mesmo que o ministro é da área agrícola, mas ele é área agrícola, né? Pouco conhece pecuária pelo jeito, não sei, né? Eu não conheço a pessoa, não sei como é que ele é. Mas assim, eles pegaram e dividiram o ministério em 3, né? Então, você criou, aí foi tirado algumas coisas que era do ministério, por exemplo, aquele CAR, isso é a coisa do... Aí, então, hoje há vamos dizer assim, um desconforto do produtor, com uma incerteza. O que vão querer exigir? Porque no meio tem muita ideologia, né? E essa ideologia que tem muitos ali, ela não é legal para nós, né? Da maneira como alguns pensam e acham. Então, assim, qual é não sei, não conheço o ministro agora do novo ministério lá do agro, não sei como é que é o nome. Não sei o que lá. Não sei, aí, daí agora a Conab lá, não sei, vai para o outro, mas qual é a experiência que eles têm? Dá uma incerteza para quem é,
Aí agora, semana passada, agora últimos dias, começou umas invasões de terra no oeste paulista, né? E isso começa a preocupar. Como assim? Agora nós tínhamos 4 anos, assim, vamos dizer, tranquilo em relação a isso. Então essa é uma grande desconfiança que nós como produtor temos hoje, né? Aí aqui começa a falar de demarcação de terra de índio, não sei o que eu acho que já tem demais terra no Brasil demarcada para índio. Para que precisa tanta terra, né? Tem mais terra para índio do que nós plantamos no Brasil. E tem, 700 mil indígenas? E daí? O que os índios querem fazer com a terra? Eu tenho que pensar, eu acho que umas coisas que... e outra coisa, você fica meio na dúvida aí, a questão da economia, a questão... fala-se muito de reforma tributária, mas a reforma tributária que eu sei, eu ouvi, eu assisti, eu não quis... às vezes tem gente que fala, vamos fazer reforma tributária. Sim, quanto então vai diminuir para nós? Não é para diminuir. Mas então para que fazer reforma? Não é que reforma que querem fazer? Nós queremos que diminua, nós pagar menos impostos no Brasil. Mas para isso tem que diminuir a máquina pública. Se não diminuir a máquina pública não vai dar, porque daí não tem dinheiro para comer. E daí? O que os governantes pensam ali, eles pensam isso? Não, estão aumentando em vez de diminuir. Então, umas coisas contra daquilo que nós pensamos, daquilo que nós vimos, e vimos em outros países. Na minha opinião, nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, 30 talvez, o mundo foi elegendo cada vez piores gestores públicos. Com todo respeito. Claro, no meio tem muita gente boa, né? Mas foi se criando legislações que gente boa acaba não conseguindo fazer o trabalho ou fazer o governo que ele gostaria de fazer, porque ele fica amarrado na legislação que tem. E no Brasil nós temos isso muito claro. Hoje, no Brasil, parece que o Supremo Tribunal manda mais do que toda a estrutura outra política. Então, não sei, cria leis, determina coisas que não é função deles. Eu não sou nenhum advogado nem nada, mas acho que é isso aí. Estão saindo fora da função deles, para eles acompanhar se está legal as coisas, e não eles determinar isso, determinar aquilo. Acho que não é função de Supremo, né? É função de quem? Do Executivo, do Legislativo, porque daí o que é que o nosso Senado e nossa Câmara estão fazendo então? Então nós não precisamos ter isso, né? Porque um custa mais. Então assim, tem coisas que eu acho que o Senado nosso foi muito omisso, e está sendo muito omisso. Senadores, muitos estão muito, acho que comprometidos, como diz, com coisas que, sei lá, né? Porque tem gente que não tem nenhuma moral de querer falar alguma coisa, que se olhar o passado deles lá, é cheio de rola, como se fala assim, né? Então não tem o que falar. Então, assim, nesse sentido que eu tenho uma certa desconfiança em relação ao Poder Público Federal. Muito bem, de minha parte, esgotadas as perguntas. Valeu, Ricardo, pela presteza das respostas, pela sabedoria que você conduz as respostas, né? A gente percebe que você está muito bem preparado. Pena que resiste, de repente, à tentação dos políticos, né? Porque a política também precisa de gente qualificada, né? E vamos estar todos aqui na torcida. Você, como um bom gremista, deve estar torcendo muito para o Soares. Eu vou torcer para o Valência. Então, vamos encerrando a nossa entrevista. À medida em que nós tivermos necessidade para debater o setor agro sempre tem as portas abertas aqui. A gente, por natureza, é um defensor incontestável do setor agro no Brasil. Tá? Eu vou passar. Seu Ricardo, só temos a agradecer, né? Foi um bate-papo bom, longo. Hoje ele falou bastante, hein? Sempre um prazer recebê-lo. Não, obrigado a vocês. E assim, eu diria só, no Brasil ainda falta muitos entender que o carro-chefe do Brasil se chama agronegócio. A vocação que o país tem é agronegócio para nós crescer como país como um todo,
E muitas pessoas não enxergam e muitos ficam contestando isso até, né? Então, acho que isso é uma pena até, não é porque nós aqui vivemos só agro praticamente, mas assim, de olhar como um todo. Eu, felizmente, tive oportunidade de conhecer e nem sei quantos países que a gente foi, e olhando tudo, e todos eles sempre têm uma visão para o Brasil, que o Brasil é o principal candidato para produzir alimento para o mundo, para o futuro, né? E não precisa derrubar mato e tal, essas conversas que tem muito, também é um pouco, acho que meio fabricado um pouco, porque mas quem faz coisa errada pega e pune, sem problema. Então eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade e dizer que eu estou aí, eu sou mesmo o Ricardo como era, só que agora eu não sou presidente. O Eloy é o presidente e eu torço muito, né, que ele possa fazer um trabalho melhor do que eu fiz, né? Junto com a diretoria, os dois, César e o Ademir, os dois são jovens preparados, tem curso superior, tem pós-graduação, né? Então eles têm muito futuro. Evidentemente que olhar de fora a cooperativa é uma coisa, agora quando senta lá dentro, você vai olhar de dentro para fora, muitas coisas mudam, inclusive às vezes até a opinião, a maneira como se enxergava. Mas eu tenho certeza, eles são pessoas inteligentes, né, e bem conceituadas, famílias estruturadas, acho que tem tudo para dar certo. E eu vou ficar sempre na torcida e agradeço mais uma vez ao presente e vocês aí, que sempre também divulgaram as coisas, né, da maneira positiva, e acho que é isso que nós temos que fazer. Quando tem que fazer uma autocrítica, acho que tem que se fazer, sim, mas sempre proativa, né? Então acho que isso vocês estão fazendo e acho que é muito importante, não só para o agronegócio, mas para a sociedade como um todo. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo trabalho. Nós vamos ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. O Presente, você bem informado.